Olá, paz de Deus, boa tarde. Quarta-feira, dia 16 de março de 2022. Acho que eu fiz até um vídeo alguns dias atrás, mas muito pouco, muito curtinho. Eu vou fazer curtinho também esse, apenas citando aqui, referente a esse texto aqui que eu estou escrevendo ainda, não terminei ele, eu estou escrevendo e vou encaminhar juntamente com esse vídeo. Mas esse texto hoje tem tudo a ver com uma palavra de Deus, uma palavra que fui buscar no dia de ontem. Fui numa determinada congregação e buscar, né, a voz de Deus, a palavra de Deus, né, e fui buscar um pouco mais longe, um pouco em outra localidade. Estou fazendo assim esses dias, até porque nós não podemos ter dúvidas, né? Quando a gente vai buscar alguma coisa, alguma parte da parte de Deus, né? Algum esclarecimento. Nas coisas que eu vou buscar, certamente a parte material, ela sempre está envolvida nas nossas vidas, né? Ela sempre é alguma coisa que mexe com a nossa vida, né? As coisas, a finança. Mas não, na verdade eu busco mais o espiritual, né? Porque eu acho que quando a gente vive o espiritual, tudo o resto fica mais fácil, né? E é uma coisa que um livro que eu já li muitas vezes, leio até hoje, eu leio ele, ganhei isso aqui da minha mãe. É um livro católico até, mas é um livro muito bom, Providência Divina. Providência Divina. Maravilhoso isso aqui. Uma coisa, um livro aqui, recomendo para todos os momentos, principalmente os momentos difíceis. Ele vive aqui na minha mesa, está sempre aqui perto. Eu sempre pego esse livro, sempre. Já li ele muitas vezes, né? E ajuda bastante a você entender o que é viver, né? Viver, como diz ali, viver pela fé, viver pela providência de Deus. Isso é maravilhoso. Então, ao espiritual, isso aqui é totalmente espiritual, né? Você alcançar essa condição é totalmente espiritual. Você precisa conseguir alcançar uma porção espiritual para você conseguir de fato viver o que esse livro aqui diz, né? Ele fala muito ali da canção nova, né? De como que começou tudo aquilo. Viviam da providência de Deus. Eu creio nisso, viu? Eles viviam da providência de Deus. Às vezes não tinham o que comer e as coisas apareciam, ou de uma forma ou de outra, muitas coisas sinalizou para. É uma coisa linda, linda. Há muitos anos que eu venho lendo esse livro, lendo e relendo, uma coisa linda, né? E ontem eu fui congregar, na verdade, fui louvar a Deus, adorar a Deus, um culto desde os hinos. Você vê assim uma irmandade. A irmandade estava meio presa assim, né? Tava meio, né? Mas na oração, a última oração, rapaz, a igreja explodiu no glória, mas não é nada gritado, viu? Nada gritado, ai, pai, pula, não. Mas você sentia uma vibração espiritual em torno da gente. Foi até um rapaz atrás de mim que orou. Eu orei na primeira, ele orou a última oração. E o rapaz tava de roupa de normal, ele nem foi de terno, acho que ele provavelmente estava vindo do trabalho, alguma coisa, né? E rapaz, sacudiu ali na oração, desprendeu a igreja, mas sem barulho, sem barulho. Você via, lógico, houve um clamor, um louvor, como é que chama a palavra? Houve uma dispensação, assim, deu para ver, deu para escutar, mais do que isso, deu para sentir, né? A palavra, os hinos, assim, o tom dos hinos, dos músicos, tinha pouco músico, a igreja estava relativamente vazia, que é uma igreja grande, né? Mas ela estava relativamente vazia, assim, bastante gente, mas assim, um pouco
tinha muitos lugares, né? Mas os hinos, desde a hora que eu cheguei, os irmãos tocando ali, coisa linda. Tô falando isso aqui porque nem sei porquê. E aí eu fui buscar, e aí então Deus mandou a palavra, Deus mandou alguns testemunhos na boca do ancião que estava lá atendendo. Ele mesmo disse assim, muitas coisas que sinalizam a gente, sabe? No tocante a, as coisas espirituais, né? Por exemplo, ele, não sei com o que ele trabalha, mas ele trabalhava num determinado lugar e ele, com ferramentas, né? Ele trabalha com parte de obra ou de instalação. Eu acredito que deve ser instalação. Ele foi fazer uma fazer uma instalação numa determinada empresa, parece, alguma coisa assim. E fez ali as instalações, colocou as ferramentas dele num saco, uma sacolinha. E quando ele foi sair de lá, para entrar era revistado, para sair era revistado de novo. Quando ele foi sair, ele sentiu um temor. Esse irmão, ele gosta de ficar falando com Deus, de sentir Deus. Ele falou muitos testemunhos, alguns testemunhos a respeito disso, né? Ele gosta de falar com Deus no silêncio, sozinho, né? Ele é mais ou menos parecido comigo, ora o tempo todo, a oração em pé, a oração andando, a oração, ele, né? Um ancião ele, mas senti muita comunhão ali, viu? E aí na hora que ele foi sair com aquela sacolinha, ele sentiu eu perdi o nome da palavra que ele falou, ele sentiu alguma coisa nele, fechou o coração. Ele pegou o Senhor da glória, voltou para trás, abriu a sacolinha, tinha uma ferramenta que não era dele, que alguém colocou, né? E aí ele resolveu aquilo antes de sair, né? Então, muitas coisas, contou outras obras também, assim, coisas muito maravilhosas, falou claramente assim as coisas que eu fui buscar. Mas o que eu queria dizer é essa intimidade com Deus, né? O irmão, ele disse na palavra que o inimigo, ele está projetando armas novas para derrubar os servos de Deus, né? Os filhos de Deus, aqueles que estão predestinados à salvação, né? Para tentar tirar. Ontem mesmo você vê, ontem eu tenho um irmão que eu conheço há muitos anos. Logo quando eu comecei, né, na congregação, um irmão, ele não era desses irmãos mais virtuosos, assim, sabe? Mas era um irmão, entendeu? Um irmão bom, uma pessoa boa. Eu conversava muito com ele naquela época, era onde eu trabalhava. E ele ficava muito ali, eu fazia uma segurança ali, ficava muito da porta dele ali conversando. Fazia segurança para ele também, né? Para o estabelecimento dele. E esse irmão, já tinha um tempo que ele não congregava, não via. Ontem eu vi o filho dele, né? E o filho dele disse que o pai abandonou as coisas de Deus. Fiquei triste. Ele falou assim, o inimigo entrou por um caminho. Meu pai não estava mais congregando, saiu de casa. Eu fiquei triste com aquilo. Porque ele era um irmão. Não era um irmão assim, sabe, de idade já quase. Deve ter o que, uns 60 anos, por aí. Essa faixa mais ou menos. Ou quase isso. Ele não é um irmão disso, sabe? Sabe, desvio. Era um irmão, a gente ia lá na igreja, às vezes a gente ficava ali conversando lá de fora ali, falando das coisas de Deus. Fiquei muito triste. Então as armas que o inimigo está colocando, já colocou muitas na minha vida, mas ele perdeu e vai continuar perdendo, né? Vai continuar perdendo, né? Mas para ele perder, a gente precisa, né, ter essa intimidade com Deus, né? Os tempos estão difíceis, muito difíceis, né? A gente, até para congregar, às vezes não está legal. A gente tem que estar vigilante, porque às vezes a gente vai congregar, em vez de sair, né, fortalecido, às vezes a gente sai combatido,
e até para isso está difícil. Mas e por isso que às vezes eu saio procurar a voz de Deus em outros lugares, porque a gente precisa alimentar a nossa alma, né? Alimentar, porque muita gente fica apontando, né? Não vou dizer, às vezes eu e os erros também, né? Tem gente que fica procurando os teus erros, tem gente que fica procurando a tua diferença com eles, né? Fica procurando e fica apontando a tua diferença. Não, mas aqui nós somos tudo virtuoso, nós aqui dá pulo, nós aqui faz isso, você não faz, tem que fazer. Né? Então, às vezes a gente fica... Isso não é bacana, né? Isso não é bacana. Você tem que saber, né? Eu tenho que saber se o fulano, se o ciclano, se eu, né? Nós estamos sentindo Deus. Né? É isso que nós temos que saber. A gente tem que procurar ver isso, se nós estamos sentindo, se nós estamos na comunhão com Deus. Né? E isso, infelizmente, por causa do esfriamento, um esfriamento terrível no amor, né? Nas relações, isso tem prejudicado demais, demais. As pessoas não conhecem o outro e quer falar. E aí, como tem um direito direito, sei lá se tem direito de às vezes proferir alguma coisa, e aí às vezes pela carne vai lá e diz alguma coisa e acaba entristecendo, machucando. E isso não é bom, né? Mas eu não estou aqui para isso, né? Estou aqui para falar da intimidade com Deus, né? A intimidade, Deus, quando a gente tem intimidade com Deus, Deus fala dentro da gente, como falou com aquele irmão ancião. Depois esse irmão ele ficou de lá me olhando, me olhou, eu vi ele. Eu sentei lá mais para trás, a igreja estava vazia, mas eu sentei mais lá para trás, queria ficar meio ali, e esse irmão ficava de lá me olhando, mandou umas palavras lindas, coisa linda. Depois, no final do culto, lá no estacionamento, nós nos encontramos e ele veio me saudar e veio perguntar de onde eu era. Ficamos ali, trocamos algumas palavras. E isso é bom, né? Isso é bom, né? A gente ter boa relação. Esse irmão falou muitas coisas que acontecem comigo nos lugares, que acontece algumas coisas que acontecem comigo na parte da religião mesmo, né, do lugar que frequento. E falou de lá, né? E acho que mas eu senti que estou num bom caminho, né? Precisando melhorar, sim, muitas coisas para mim ser melhoradas, mas estou num bom caminho, estou no caminho certo, porque acho que a gente tem que sempre vai ter necessidade de se melhorar, a gente somos uns seres errantes, como o irmão mesmo disse ontem, né, como Paulo dizia, né, que a carne, a gente quer fazer o bem, quer fazer o certo e acaba fazendo o errado. A carne se inclina para as coisas da carne, né, e ela ela diverge das coisas da alma, do espiritual. Então a gente sempre vai estar necessitado de se melhorar, de se adequar, de se purificar, sempre vai haver essa necessidade, né? E o mais importante nisso é você saber, você conhecer os seus próprios, as suas falhas, as suas desordenanças, né? No sentido espiritual, né? E isso é o mais importante. E você, né? Você mesmo com a sua própria consciência, né? Quando você está bem alicerçado, está no caminho correto, no caminho, né? No caminho na via que leva ao espiritual, então você mesmo modifica os seus caminhos sem necessidade, não há necessidade
de ninguém ficar te apontando, ninguém ficar, não. E a parte espiritual, né? A parte espiritual, a glorificação, a, a, a intimidade, a forma de se expressar diante de Deus, isso é uma coisa muito particular, muito pessoal, né? Cada ser é de uma forma, né? Mas é isso. Mas é isso. Que Deus abençoe a todos nós. E uma ótima restante de ótimo restante de semana para cada um de nós. A paz de Deus. Deus abençoe a todos.